E aí, galerinha, tranquilo? Então vamos de aula? Pessoal, essa aula aqui é a aula 1, aula sobre introdução do curso sobre equações, beleza? Então aqui a gente vai falar muito de definições, né? Sobre conceitos, né, elementares, para a gente poder prosseguir ali, propriamente dito, nas equações que a gente tem ali dentro do curso, ok? Então a gente vai começar com a definição da palavra equação. Então olha só, a palavra equação, né, se nós observarmos, ela tem semelhança ali com a palavra, por exemplo, equivalente, equidade, equidistante, e poderíamos continuar pegando ali outras palavras, mas aquelas três ali, né, já são suficientes para eu criar essa ideia inicial do que é equação, o significado dessa palavra equação. Então, se nós observarmos, todas essas palavras aqui, ó, elas vão partir do mesmo radical ali. Elas vão partir da mesma ideia, né, de palavra raiz ali dela, né, desse radical. Então, se a gente olhar aqui, ó, equivalente, né, é algo que é igual a outra coisa, né, que tem o mesmo valor, que tem o mesmo, né, significado, enfim. Equidade, né, também é algo que nos dá uma ideia de colocar as coisas niveladas, né, colocar as coisas, né, de maneira acessível, de maneira comum a um grupo de pessoas, enfim. Equidistante é algo que está na mesma distância, né? Por exemplo, se eu falar que uma casa está equidistante do centro da cidade em relação a uma outra casa, o que eu quero falar com essa frase? Que ambas as casas elas estão na mesma distância, né, do centro de uma determinada cidade, né? Então, são só conceitos básicos, assim, elementares, mas que é importante a gente saber, porque a gente parte, então, aí de um princípio, né, se apropriando da ideia desse conceito de equação. Então, a palavra equação, ela vai nos remeter justamente a isso. Ela vai nos remeter justamente a uma igualdade. Então, né, aqui já fica uma dicasinha. Para que se tenha uma equação, beleza? Para que se tenha uma equação, obrigatoriamente nós precisamos ter um sinal de igual e, no mínimo, uma variável, ou incógnita, ou letra, enfim. Então, vou colocar aqui assim, ó, pré-requisito, né? Vamos chamar assim, só para a gente entender. Tá ok, galerinha? Tem alguns termos que eu vou, né, passar batido assim, de termos técnicos, né? Mas vou falar um linguajar um pouco mais popular, mas é que é para a gente aprender, para a gente poder, né, estar mais palpável para a gente. E depois a gente usa termos técnicos, a gente usa termos científicos, mas nesse primeiro momento é importante a gente pelo menos compreender essa ideia inicial. Então, um pré-requisito, né? Pré-requisito para que se tenha uma equação. Pré-requisito para se ter uma equação. Daí eu vou colocar aqui, ó, sinal de igualdade e também, no mínimo, uma variável. Beleza, galerinha? Professor Silvio, quer dizer então que se eu tiver ali algumas letras, números juntos ali numa sequência e eu não tiver um sinal de igual, quer dizer então que eu não tenho uma equação? É exatamente isso. Por exemplo, vamos supor que se tenha isso daqui, ó. 3x mais 4. Somente isso. Isso aqui é uma equação? Bom, vamos ver os requisitos. Tem sinal de igual? Não. Tem no mínimo uma variável? Tem. Só que fere o outro pré-requisito. Então,
Se eu não tenho o sinal de igual, isso aqui deixa de ser uma equação e passa a ser uma expressão algébrica, ok? Expressão algébrica. E esse nome meio feio, né, algébrica, é só, né, traduzir para letras. É uma expressão com letras, uma expressão que tem letras, né, ali nela, aparecendo. Então, isso é uma expressão. Agora, se eu adicionar um sinal de igual, olha só que interessante. Esse sinal de igual já vai mudar toda a nossa história. Por quê? Porque esse sinal de igual vai fazer com que isso, né, se transforme, então, em uma equação. Beleza? Então, essa ideia inicial é importante, embora talvez alguns falem que é básico, mas é algo que é importante nós termos essa noção, né, desses princípios, desses pontos ali que são elementares dentro desse nosso conteúdo. Beleza? Então, aqui nós temos uma definição do que vem a ser uma equação. O que é legal também a gente pensar a equação é como ela sendo uma balança de dois pratos, né? As balanças, né, comumente utilizadas hoje em dia não são assim, mas as balanças mais antigas tinham dois pratos, né? Então, a equação ela vai justamente ter esse equilíbrio. Então, quando eu estou diante de uma equação, o que eu tenho que pensar? Eu tenho uma balança aqui que eu preciso equilibrar essa balança. Então, as alterações que eu vou fazer em ambos os lados da igualdade tem que ser de tal maneira que essa balança permaneça em equilíbrio. Perfeito? Então, a gente parte desse princípio também, né? Uma equação como sendo ali uma balança de dois pratos, né? A gente consegue trazer isso mais para próximo, fica melhor de nós compreendermos. Tranquilo, então? Então, definição de equação é essa, ok? E o primeiro tipo de equação que nós vamos estudar é a equação do primeiro grau. Perfeito? Equação do primeiro grau. E essa equação do primeiro grau recebe esse nome justamente porque ela vai ter, né, a presença de uma variável e essa variável, o expoente dela vai ser o número 1. Me dá um exemplo, prof. Silvio? Com certeza. Imagina que nós tenhamos isso aqui, ó. 4y menos 7 igual a 14. Tem sinal de igual? Tem. Tem, no mínimo, uma variável? Tem. Então, é uma equação, ok? E qual é o nosso objetivo diante dessa equação? Descobrimos o valor daquela variável, que no caso aqui é o y. Lembrando que aqui, quando aparece junto nesse monômio, é uma multiplicação, perfeito? Então, aqui, sempre que estivermos diante de uma equação, o objetivo nosso é encontrar o valor daquela variável. E, igual disse anteriormente, essa equação é do primeiro grau, porque, embora não apareça aqui em cima o expoente dessa variável ou dessa letra, é o expoentezinho 1, é o número 1. Beleza? Então, aqui, 4y menos 7 igual a 14. Então, aqui nós vamos resolver essa equação de maneira que nós consigamos isolar aquela variável e determinar qual é o valor numérico dela. Então, seria isso daqui, ó, 4y igual a 14. Toda vez que eu pego um termo e passo ele para o outro lado da igualdade, eu sempre tenho que inverter a operação. Não vem com essa história de que é para inverter o sinal, porque nem sempre é assim. Eu penso, né, que eu tenho que inverter a operação. Então, se aqui a operação envolvida era subtração, o contrário de subtração é a soma, ok? Então, aqui, mais 7. Logo, 4y é igual a 14 mais 7, 21. Y vai ser igual a 21 sobre 4. Perfeito. Vamos parar por aqui, poderíamos simplificar mais. Isso aqui já é o suficiente para a gente poder ter essa ideia inicial. Então, o valor numérico que o y vai ter vai ser 21 sobre 4. Perfeito? Então, aqui é um exemplo básico dessa equação do primeiro grau, tá? E a gente vai dar sequência ali com outros exemplos, né? E com equações mais complexas do que essa, do primeiro grau ainda.
Essa foi só um start, né? Essa aula foi só um iniciar desse nosso tópico sobre equações, sobretudo sobre equações do primeiro grau. Beleza? Forte abraço e até a próxima!